Eu sou o Matheus e esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar potencial elétrico. E assim, potencial elétrico, que se encontra dentro da matéria de eletrostática, ele é um pouco complicado de você entender, tá? Porque primeiro a gente vai estudar potencial elétrico até chegar na tal da DDP, que é a diferença de potencial. Então eu vou dividir esse vídeo em várias partes. Esse aqui vai ser a parte 1, provavelmente vai até a parte 3, parte 4. Vamos ver como é que vai ser esses vídeos e como é que vai fluir. Mas enfim, potencial elétrico é um conceito um pouco confuso, então vamos bem devagar. Agora vai ser o básico do básico do básico. Então, primeira coisa, potencial elétrico na física a gente vai simbolizar com a letra V, que vai aparecer aqui agora. Então V significa potencial elétrico. Mais uma coisa, a unidade de potencial elétrico é o volts. Tudo bem? Potencial elétrico é medido em volts. É aquele famoso volts que você já conhece da tomada. Ah, minha tomada tem 110 volts, a minha tomada tem 220 volts. É esse mesmo volts, tá? Potencial elétrico medido em volts. E mais uma coisinha, potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, ele só tem um módulo. Diferente do campo elétrico, que é vetorial, tem módulo, direção e sentido. Não, o potencial elétrico, nesse ponto, ele é mais tranquilo. É só o módulo, só o valor já é suficiente para completar a informação do potencial. Tudo bem? Agora a gente vai para o quadro e eu vou te mostrar o seguinte. Primeira coisa, você já sabe que o potencial elétrico é medido em volts. Agora eu quero que você aprenda aonde você encontra os potenciais elétricos. Aonde estão os potenciais? E é isso que eu vou te mostrar agora, então vamos para o quadro. Gente, então vamos lá, continuando. A pergunta que a gente vai responder é a seguinte: aonde você vai encontrar o potencial elétrico? Então, ó, coloquei aqui, ó, potencial elétrico, que na física a gente simboliza com a letra V. Eu vou te mostrar tanto com uma esfera com carga positiva, tanto uma esfera que tem carga negativa. Lembrando o seguinte: todo corpo que possui carga, ao redor dele, ele cria o que, gente? Um campo elétrico. Então aqui eu desenhei as linhas de campo elétrico. Lembrando, carga positiva, o campo elétrico, as linhas de campo são apontadas para fora. Quando a carga é negativa, as linhas de campo elétrico, que é o Ezinho, são apontadas para dentro. Então a pergunta é, aonde você vai encontrar os potenciais? Gente, é bem simples. Vamos primeiro fazer aqui com a esfera de carga positiva. Eu vou começar a marcar alguns pontos aqui dentro do campo elétrico. Vou marcar vários. E de forma aleatória. Gente, cada ponto que eu estou marcando aqui, esses infinitos pontos que eu estou marcando, cada ponto desse é um potencial elétrico. Então eu já respondi para vocês. Potencial elétrico são infinitos pontos que você encontra dentro de uma região que tem campo elétrico. Então cada pontinho desse aqui, ó, independente da posição, cada pontinho vai ser um potencial elétrico. É assim quando tem uma carga positiva e quando tem negativa também, brother. Se eu chegar aqui, ó, vou começar a marcar infinitos pontos, ó, vou fazer até mais rápido, ó, infinitos pontos. Todos os pontos eu estou marcando dentro do campo elétrico que essa carga aqui está criando. E de novo, ó, se eu pegar esse ponto aqui, ó, cada ponto desse vai ter um valor de potencial elétrico. Potencial esse que é medido em volts. Então você já sabe onde encontrar. Potencial elétrico são pontos dentro do campo elétrico. Agora vamos continuar e aprender como você vai calcular o valor do potencial elétrico. Então, eu só vou apagar o quadro aqui e a gente já continua. Vamos lá. Gente, continuando o raciocínio, então, a gente já sabe onde você encontra os potenciais. São infinitos pontos dentro de um campo elétrico. Então, ó, tá aqui eu peguei como exemplo a esfera com carga positiva e eu já te dei a carga dela, 2 nanocoulombs.
Lembrando que esse Nzinho é um nano e vale 10 a menos 9. Então o valor dessa carga aqui, ó, é 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Aí o seguinte, a gente já sabe que se eu chegar aqui dentro desse campo elétrico, ó, tá aqui as linhas de campo da carga positiva, qualquer ponto que você marcar aqui dentro, qualquer ponto desse, nós chamamos de quê? Potenciais, medido em volts. E agora a gente vai calcular. Eu já tinha marcado dois pontos anteriormente, o ponto A, que é esse aqui, e o ponto B. Então o que eu quero saber? Eu quero saber qual o valor do potencial em A, e depois eu quero saber qual o valor do potencial aqui no ponto B. E para calcular o potencial elétrico, a gente vai usar essa fórmula aqui, gente. Lembra, ó, V é potencial medido em volts, vai ser igual a KQ sobre D. Gente, o K é aquela constante eletrostática que geralmente tem sempre o mesmo valor, 9 vezes 10 a nona. Q é o valor da carga que está criando os potenciais, que no caso é essa aqui, 2 nanocoulombs. E D é a distância até o ponto aonde você quer calcular o potencial. Por exemplo, quando eu for calcular o potencial aqui no ponto A, a distância da carga até o ponto A, 1 metro. Então aqui vai ser 1. Quando eu for calcular o potencial elétrico no ponto B, vai ser a distância da carga até o ponto B. Então a distância D vai ser quanto? 2 metros. E tem 100 metros, tá, gente? Sistema internacional. Só uma observação que muita gente erra. Na fórmula de potencial, essa carga aqui não é em módulo. Ela não é em módulo. Então, se for carga positiva, você vai colocar positivo aqui, que é o caso, mas se fosse uma carga negativa, você teria que colocar o sinal de menos aqui. Então a gente chega na conclusão que quando você for fazer exercício, você pode encontrar potencial elétrico positivo e também pode calcular potencial elétrico negativo. Eles terão os dois, firmeza? Mas aqui no caso, a nossa carga é positiva e vai criar potenciais positivos. Então vamos calcular o potencial em A e depois o potencial em B usando essa fórmula e os dados aqui do exemplo. Então vamos lá, o potencial em A vai ser a constante K, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, 2 vezes 10 a menos 9, né? Lembrando, esse Nzinho é um nano. E a distância da carga até o ponto A, 1 metro, então aqui é 1. Essa conta vai dar 18 vezes 10 elevado a 0. Gente, 10 elevado a 0 é 1, então vai ser 18 volts. Então, o potencial elétrico aqui no ponto A, ó, 18 volts. Agora vamos calcular o potencial elétrico aqui no ponto B, que repara que é um pouco mais distante, ele está a 2 metros de distância da carga. Então, potencial em B, o K, 9 vezes 10 a nona. A carga é a mesma, 2 vezes 10 a menos 9. A única diferença é que a distância aumentou para 2. Eu vou cortar aqui e vai dar para a gente 9 volts. Então repara que em B o potencial ficou menor, né? Deu 9 volts. Então pronto, você já aprendeu como calcular o potencial elétrico. Basta usar essa fórmula, lembrando mais uma vez, essa carga aqui você não vai colocar em módulo. Então, se for positivo a carga, tem que colocar positivo. Se a carga for negativa, tem que colocar o sinal de negativo. E mais uma coisa. Toda vez que a carga for positiva, que foi o exemplo que aconteceu aqui, repara, aqui no ponto A, que era um pouco mais próximo, deu 18 volts. Aqui no ponto B, que ficou um pouco mais longe, deu 9 volts. Então, gente, quando a carga for positiva, conforme você vai aumentando a distância da carga, como você vai ficando mais longe da carga, o potencial ele fica mais fraco. Então, mais uma vez, carga positiva, conforme você vai afastando dela, o potencial fica mais fraco. Agora, toma cuidado, na carga negativa não é. Se a carga for negativa, vou ter que colocar aqui, ó, se a carga for negativa, conforme você vai afastando dessa carga, ó, que você vai pegando essa distância e vai aumentando, conforme você vai distanciando dela, o potencial ele não vai ficar mais fraco, ele vai ficar mais forte, tudo bem? É o contrário. Bom, então
A aula vai parar por aqui, então vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu. Vamos lá. Então agora vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu. Potencial elétrico medido em volts. Beleza. Onde você encontra os potenciais elétricos? Vai aparecer aqui agora uma carga, uma esfera com carga positiva e o campo elétrico que ela cria. E agora está aparecendo vários pontinhos sendo marcados dentro desse campo elétrico. Todos esses pontinhos são potenciais. Então, potenciais elétricos são vários pontos que você encontra dentro do campo elétrico. Então, você já sabe onde encontrar. Os potenciais estão dentro de um campo. E para fechar, você aprendeu como calcular o campo elétrico. Vai aparecer a fórmula agora. KQ sobre D. Toma cuidado. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Só o módulo, só o valor dela já basta para a informação ficar completa. E o mais importante, essa carga Q, ela não é em módulo. Então, se a carga for negativa, você vai ter que colocar o sinal de menos lá na fórmula e vai achar um potencial elétrico negativo. Porque nós temos sim potenciais elétricos positivos e negativos. Então, essa foi a revisão. Vamos encerrar a aula por aqui. Vai ter a parte 2 e outras partes também. Tentem refazer esse exercício que eu fiz no quadro com vocês. É nóis e fica com Deus.